Pronto, iniciei a gravação, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos novamente, todas e todos. Estamos iniciando mais um GT do primeiro Encontro Nacional dos Estudos Interseccionais, promovido pela Anueste. Esse é o GT5, cujo tema é Entre o Controle e a Respiração, Necropolítica, Território e Lutas pela Vida. Meu nome é Ana Luísa, eu sou uma mulher branca, dos cabelos ondulados, loiro escuro, longo, solto. Estou usando uma blusa de frio preta com uma gola meio alta. Atrás de mim tem o meu quarto, então dá pra ver à minha direita a parte de um guarda-roupa branco e ao fundo uma cortina também branca. Esqueci de mencionar que eu uso óculos de grau. Eu sou estudante de psicologia da Universidade Federal Fluminense. Eu também trabalho na Anueste e hoje eu vou mediar esse encontro com vocês. Eu gostaria de pedir para a nossa monitora se apresentar, fazer a audiodescrição dela também, por favor. Boa tarde, pessoal. Me chamo Valéria Beatriz. Eu sou uma mulher branca também. Estou usando um óculos meio hexagonal. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns livros, tipo uma prateleira. Estou com uma blusa branca. Eu sou estudante de filosofia e hoje eu vou estar aqui com vocês auxiliando nesse processo, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar no chat, que aí eu repasso para a Ana Luísa. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom, a gente vai ter, como eu falei antes, 3 trabalhos aqui sendo apresentados. Originalmente seriam 5, mas por enquanto os representantes dos outros 2 trabalhos ainda não compareceram. Se eles chegarem a tempo, a gente pode dar espaço para eles apresentarem. E aí cada apresentador tem 10 minutos de fala. E ao final da apresentação de todos os trabalhos, a gente vai abrir para um debate e reflexão. Queria desejar uma boa sorte a todo mundo e que a gente tenha um ótimo encontro. Chamar agora a Bruna Vieira Dornelles, que vai apresentar o trabalho Introdução aos Contos de Fadas, uma leitura para além da infância. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, pessoal. Peço desculpas se tiver muito barulho, já me desculpo por todas as condições, né? Estou participando aqui da Flip, trabalhando, mas a cidade não deu conta da quantidade de gente que chegou para participar dessa festa literária. Por um lado é muito bom, significa que muitas pessoas estão aqui pensando a literatura, mas a gente está sem sinal de internet, né, em todo o centro histórico. Eu estou aqui numa portinha para conseguir falar com vocês, que foi onde eu consegui sinal pelo meu celular mesmo. João, muito obrigada pela gentileza em trocar esse espaço aqui comigo. E eu não vou compartilhar com vocês nenhum material justamente para a gente evitar ao máximo aqui de usufruir dessa internet, da boa vontade desse sinal. Mas espero que na minha exposição vocês consigam acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou psicóloga clínica, sou professora de literatura e redação, também sou professora de história e sempre trabalhei com os contos de fadas a partir de todos esses lugares onde eu ocupo na vida, tanto na clínica quanto na sala de aula, não só na literatura, mas também na história. Eu pesquiso os contos de fadas desde a graduação, então já são aí muitos anos, né? Desde a primeira graduação, então já são aí muitos anos em cima desse tema. E hoje faço doutorado, estou no terceiro e passando já para o último ano do doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eu pesquiso contos de fadas a partir de um atravessamento de gênero. Na verdade, agora na tese eu ampliei para narrativas da infância, enquanto mestrado eu me debrucei especificamente em cima dos contos de fadas. Estou dando esse contexto para vocês, porque o recorte que eu preparei para essa conversa hoje é uma introdução aos contos de fadas para tentar trazer um pouquinho, traçar esse limiar de como eu comecei essa pesquisa. Eu não vou falar de gênero aqui hoje, porque em função do tempo, mas eu gostaria de pontuar isso, que todas as coisas que vou trazer aqui hoje, que pensei para esse trabalho, é justamente o meu começo na pesquisa, o que me levou a pensar essas narrativas a partir de um atravessamento de gênero. Na tese, eu tenho buscado construir o que eu chamo de epistemologia de gênero para a análise dos contos de fadas. E essa história começa, então, e justamente é o ponto que eu trago aqui hoje, pensando os contos de fadas como narrativas não só voltadas para a infância, né? Uma narrativa para além da infância, justamente porque
os contos, originalmente, eles são orais. Quando a gente diz que os contos originários são dos Grimm, a gente está aí desconhecendo e desvalorizando toda uma herança da cultura oral, da cultura da tradição da literatura oral, que foi quem levava essas histórias de geração a geração, de país a país, de território a território. Essas histórias circulavam muito através, por exemplo, de vendedores, né? Pessoas que iam de um ponto a outro e levavam um pouquinho de uma versão, depois levavam essa pessoa que ouvia levava para outro, e é por isso que a gente tem muitas versões, por exemplo, que lembram a Branca de Neve, inclusive entre os contos de fadas dos irmãos Grimm, existem várias similaridades entre os contos, porque muito possivelmente eles eram um conto só e foram se transformando em várias histórias. Essas repetições, por exemplo, da princesa adormecida, né? São várias as princesas que adormecem, muito possivelmente vieram de uma mesma história. E quando esses contos circulavam entre as pessoas, eles eram destinados aos adultos. Eles eram histórias que se contava tanto nas tavernas, quanto nas lavouras, quanto no ambiente doméstico. Eram narrativas muito comuns e acessíveis ao adulto. É por isso que quanto mais atrás do tempo a gente voltar, mais a gente vai encontrar essas versões chamadas as versões sombrias dos contos de fadas, em que havia muitas violências, inclusive violência de gênero, que hoje eu abordo na tese, como feminicídio, estupro, várias situações extremamente violentas que não são pertencentes às narrativas do universo infantil. Porém, quando os Grimm fazem esse levantamento na Alemanha no século XIX, no início do século XIX, em 1812 eles publicam os contos maravilhosos infantis e domésticos. A ideia justamente era para chegar nas famílias, assim, também os adultos, mas houve uma extrema boa recepção desses contos a partir das crianças, ou seja, as famílias começaram a contar essa história para as crianças, até porque essa noção de infância que a gente tem hoje, ela é do século XIX, ela é de depois desse movimento de recolhimento, digamos assim, dos contos para a infância. E aí acontece que muitas adaptações foram feitas numa segunda versão dos Grimm. Por exemplo, a primeira versão deles, a mulher invejosa não era madrasta, era mãe. E aí isso não pegava bem para a infância, justamente porque a ideia da mãe, essa ideia idealizada, né, da mãe, vem muito da Virgem Maria, do cristianismo. E os irmãos Grimm eram cristãos muito ferrenhos, assim, pessoas muito religiosas, e traziam isso para dentro do texto. Então era necessário fazer esse intercâmbio, né, mudar algumas coisas, fazer alterações de personagens para que caísse melhor na infância. E aí esses contos foram sendo transformados de autor para autor ao longo dos séculos. Inclusive, a gente tem várias versões que já são consideradas versões feministas, em que as mulheres ocupam outros espaços, em que há críticas muito visíveis, por exemplo, à construção do patriarcado. Eu trabalho com a perspectiva de gênero a partir dessas histórias que são pouco lidas com uma perspectiva de gênero. Por exemplo, eu trabalho com muito a partir dos filmes da Disney para retirar a personagem feminina desse lugar do julgamento. Por exemplo, a Branca de Neve é sempre entendida como uma princesa submissa. E o que eu problematizo por que ela está em contexto de submissão, né? Não haveria submissão se não existisse o patriarcado. Então, quando a gente coloca a princesa nesse lugar, com esse adjetivo, existe algo muito pejorativo se referindo a ela, quando, na verdade, ela está em contexto de submissão em função justamente de toda uma estrutura de violência que acontece no ambiente doméstico, e por isso ela vai buscar o matrimônio. Então, eu questiono também por que o matrimônio é o único final feliz para as mulheres dessa época que são, né, vítimas de violência. Então, só um resumo um pouquinho assim, de quais são as perspectivas que eu trabalho hoje. E aí, conforme eu fui pensando essas narrativas que inicialmente eram para os adultos, eu comecei a pesquisar quando que esse acesso chega no cinema, o que acontece com os adultos, por exemplo. E aí eu cito no meu artigo, que depois vai ser publicado aqui no evento,
é justamente a ideia de que quando a Branca de Neve é feita pelo Walt Disney em 1937, existe um movimento muito grande das famílias que vão até o cinema levar as crianças para assistirem, porque até aquele momento a gente já tinha então naturalizado o conto de fadas como uma narrativa para a infância, e as famílias passam a compor de novo essa leitura, mesmo que não como público-alvo, mas de alguma forma são afetadas por esse imaginário em que a gente chama, né, que os contos de fadas têm esse imaginário universal, no sentido de que eles trabalham o luto, que é um sentimento universal a todos, a morte, o amor, a amizade. Então, por isso que se chamam de narrativas universais. Perdão, meninas, eu ainda tenho tempo, porque eu estou falando aqui, ainda tem? Tá, obrigada. Você ainda tem 2 minutinhos. Ah, tá, então vou me encaminhar para a conclusão. E a partir disso a gente vê também um movimento que aconteceu no cinema, que são os live action, né? Que aí já tem como público-alvo adulto. O que eu vou trabalhando no trabalho é justamente a importância dessas narrativas serem acessadas pelos adultos também, porque isso se perde ao longo do tempo, mas são narrativas que originalmente já eram dos adultos e não precisam deixar de ser, ou seja, crianças e adultos podem assistir, até porque nos toca em lugares muito diferentes. Frozen 2 é uma narrativa do cinema que trabalha a autoaceitação da personagem Elsa, por exemplo, no momento em que ela precisa abdicar do trono para se aceitar como ela é. E isso no adulto vai tocar de um jeito diferente do que vai tocar na criança, mas é tão fundamental para um quanto para outro. Então, meu trabalho busca muito trazer, a partir de Freud, a partir de Winnicott, a potência dessa vida imaginada que o conto de fadas nos ajuda a acessar, né? Pessoal, desculpem todos os atrapalhamentos aqui da apresentação, mas obrigada pelo espaço. E eu sigo aqui, se eu cair, vocês sabem que é a minha internet, mas eu sigo aqui para a gente poder conversar depois sentada aqui na minha portinha. Muito obrigada. Obrigada a você, Bruna, foi ótimo. Vou chamar agora o próximo trabalho do João Victor da Silveira Melo e Souza, Democratização do Ensino Superior e Legitimação de Saberes, contribuições de educação à distância para sujeitos historicamente excluídos. Boa sorte, João. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar aí. Nossa, eu amei perceber essa ideia que trouxe, né, da literatura, de como os personagens são traduzidos e imaginados para um público específico, né? E eu tive um professor que ele falava muito sobre essas histórias da Disney e como cada uma delas tinha um significado diferente. Mas no momento não é o momento de abertura e de diálogo, né? Então eu já vou aqui para minha apresentação, eu só vou colocar aqui para compartilhar a tela para conseguir acessar os slides. E aqui eu acho que deixa eu botar em modo apresentação. Acho que assim todos conseguem ver, né? Só tá com essa barra aqui embaixo, mas foi. Bom, gente, em primeiro momento, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o João Victor da Silveira Melo Souza, como a própria Ana Luísa comentou. Eu sou graduando de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na minha querida UERJ. O trabalho que eu apresento hoje, ele tem como título A Democratização do Ensino Superior e Legitimação de Saberes, Contribuições da Educação à Distância para Sujeitos Historicamente Excluídos. Quando muitas das pessoas escutam ouvir sobre educação à distância, elas já vêm com um preconceito de que, então ele já vai falar que a EAD é ruim, que a EAD tem vantagem, que a EAD tem desvantagem, mas a ideia aqui, nesse estudo, né, e no artigo, não foi trazer esse debate, apesar de em outros artigos que eu também estive como autor, eu entrei nesse debate em alguns momentos, mas a ideia aqui não é essa, mas sim olhar a educação à distância como uma política de ampliação de acesso ao ensino superior que vem possibilitando que novos sujeitos participem da produção de conhecimento, sendo estes antes excluídos, né, por questões de classe, território
e todas essas temáticas que envolvem uma segregação social. Bom, aqui eu entro no meu slide de o porquê discutir, né, educação à distância. Então, a EAD ela já tem sido foco das minhas pesquisas desde o início da graduação. Eu, inclusive, sou estudante da UERJ na modalidade semipresencial de pedagogia e participo de grupo de pesquisa e projetos de pesquisa que envolvem a educação à distância. Então, é uma temática que ela já vem circulando há um bom tempo durante essa minha trajetória acadêmica, apesar de pequena. E a minha motivação da pesquisa ela surge porque a ideia de direito ao acesso ao ensino superior ela existe de maneira formal. Existe uma Constituição que fala que todo mundo tem acesso à educação, que todo mundo é igual, que todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, mas que na realidade a gente consegue observar que esse acesso ele continua sendo profundamente desigual, sendo sempre uma necessidade de políticas afirmativas diariamente para que algumas pessoas consigam participar desse movimento acadêmico, né? As universidades elas ainda permanecem de certo modo muito concentradas nos determinados centros urbanos e, como eu havia falado, né, as questões de classe, território, até mesmo os fatores como o trabalho, a renda, elas limitam as oportunidades de ingresso para milhões de brasileiros neste âmbito em que nós estamos falando, né? Nesse contexto, a educação à distância ela passa a representar para muitos estudantes o que entra como uma ideia de preconceito, né, como apenas aquilo que sobrou para acessar a universidade, mas na verdade ela não deve ser entendida dessa maneira. Ela deve ser entendida como a única possibilidade concreta que aquele sujeito passou a ter a partir desse movimento social de ter acesso a uma universidade. Então, dentro desse slide, eu explico, né, o porquê dessa discussão da EAD, porque justamente ela surge como uma estratégia da democratização, ela integra esses fatores, né, do trabalho, da renda, do território, e critica essa ideia de concentração da distribuição das universidades dentro dos centros urbanos, impossibilitando um acesso de muitas pessoas. Dentro dos meus objetivos, eu trago na pesquisa, né, que foi um objetivo é tratar esse movimento que amplia as possibilidades de acesso, favorecendo a participação de diferentes grupos sociais em espaços de formação, de reconhecimento social e de produção de conhecimento, integrando o ideal de acesso, de participação, de reconhecimento social e de produção de conhecimento. Uma vez que a gente tem novos sujeitos entrando dentro das universidades, existe um reconhecimento social maior sobre esses sujeitos, sobre esses grupos, que historicamente foram excluídos, né, e muitos ainda são, e eles passam a produzir conhecimento por meio do acesso que ele passou a ter. Dentro dessa minha pesquisa, né, dentro desse artigo, eu utilizei uma pesquisa qualitativa, né, de grande modo, em algumas partes um pouco quantitativa, mas em sua maioria foi de uma perspectiva qualitativa, né? Eu utilizei uma vasta revisão bibliográfica, uma análise documental extensa também, porque dentro da produção desse artigo envolveu também os outros artigos que eu venho trabalhando, então as outras referências também. E eu coloco aqui a ideia, o censo, ele segregado, apesar dele ser um documento, né, e fazer parte também desse processo da revisão bibliográfica, mas eu trago o censo porque ele se distingue dos demais censos anteriores que mostram uma expansão e um movimento muito diferente dos demais que a gente passou a enxergar. Então, esses documentos eles permitiram que eu analisasse como ocorreu essa expansão e os seus desdobramentos dentro da sociedade a partir do acesso. Né? Dentro das minhas referências, eu usei o próprio Paulo Freire, né, o conhecido pai da educação aqui no Brasil, que muito ainda é criticado, mas eu utilizei ele para compreender essa ideia da educação como prática emancipadora, como um processo de, olha, a gente precisa emancipar sujeitos, então a gente precisa tornar a educação, que é o meio de emancipar, democrático. Né? Eu utilizei do Bourdieu e do Passeron, que eles discutem como as desigualdades tendem a ser produzidas
pelas instituições, passando a compreender essa reprodução de desigualdades. O Miguel Arroio eu utilizei para destacar. Gente, vocês estão ouvindo o latido? Não, para mim tá ótimo. Você Ah, tem tá. Que eu 2 tô ouvindo. minutos e meio, tá bom, Ai, João? meu Deus, vou acelerar aqui. É porque os cachorros da rua estão brigando aqui, eu tô ouvindo, eu pensei que vocês estavam ouvindo também. Mas eu vou acelerar aqui. Bom, dentro das minhas referências, eu usei Miguel Arroio para destacar a ideia dos sujeitos historicamente marginalizados, o Boaventura, que propõe, né, reconhecer as diferentes formas de produção de conhecimento, oriundo de diversos sujeitos, e o Crenshaw, cuja perspectiva interseccional que eu utilizei para entrar dentro da temática ali do evento, para contribuir como compreender as diferentes desigualdades. Aqui dentro da expansão ADAD eu já falei um pouco, né? Mas hoje a gente tem uma representação de mais da metade das matrículas sendo EAD do ensino superior. Tivemos, né, do censo de 2023, o crescimento territorial de acesso de 3.366 municípios e um crescimento territorial de 96%, o que é algo assim muito surpreendente. E aqui entra o principal argumento de que, beleza, né? Todo mundo agora fazendo faculdade AD, todo mundo consegue fazer faculdade, e isso de fato democratiza? Não, democratizar não é apenas ampliar as vagas, não é apenas tornar o acesso possível, né? Existem inúmeras ideias que a gente precisa discutir, mas como eu já tenho pouco tempo, não vai ter como entrar agora. Mas a ideia aqui é tratar que, olha, existem pessoas que nunca acessaram nenhum ensino básico, né, que compreende ali da educação infantil até o ensino médio, e hoje conseguem acessar o ensino superior por meio desta modalidade. Ou seja, trabalhadores conseguem acessar, morador de interior consegue acessar, grupos historicamente, quilombolas, indígenas, que eles são ainda marginalizados, excluídos da sociedade dentro de um planejamento estatal, eles passam a ocupar esses espaços produzindo novas perspectivas e colocando seus saberes dentro da academia. Então, dentro desse slide, né, a ideia principal é que democratizar não é apenas ampliar vagas, mas significa que todo esse processo que eu venho falando, que novos sujeitos estão passando a ocupar espaços que historicamente foram responsáveis pela produção e legitimação de saberes de somente a elite. Dentro da minha conclusão, então eu entro aqui num processo de fechamento, né, onde a EAD ela amplia as oportunidades concretas de sujeitos, ligando a ideia da interiorização do ensino superior, que passa a favorecer e tornar possível a participação desses grupos historicamente excluídos, democratizando para além de uma questão de número de matrículas, de número de vagas, mas também para novos sujeitos, novos perfis que estão adentrando a produção de conhecimento da academia, para serem compreendidos como, de fato, pessoas, grupos que podem produzir conhecimentos, que podem e devem ser ouvidos, né? Produzindo, assim, a ampliação do conhecimento diverso. Então, provavelmente, se não houvesse democratização de ideais que hoje a gente discute, né, dentro desse evento, esse evento provavelmente não estaria ocorrendo, mas existiram pessoas que estiveram dentro dessas temáticas, que produziram conhecimentos, foram ouvidas, e hoje a academia se desdobra sobre essas temáticas. Bom, muito obrigado, eu sou o João, eu espero que... Eu acho que passou um pouco dos 2 minutos, mas deve ter passado pouco, eu espero, né? Mas eu acredito que a ideia foi apresentada de uma maneira que todos possam ter compreendido. E eu espero, né, que todos possam ter compreendido. Muito obrigado, tá? Obrigada a você, João. Foi ótimo. Depois a gente abre para debate. Se você quiser, você pode falar um pouco mais. Eu percebi que a Lourdes, Maria de Lourdes, tinha entrado na reunião. Ela tá aí? Sai. Lourdes? Sim, estou. Tá. Deixa eu só habilitar aqui a câmera. Pronto. Então, Josimar, você pode ficar para depois, a gente volta para a ordem original?
Tá bom, então a Maria de Lourdes Vieira Ferreira vai apresentar agora o trabalho Negação da Identidade Quilombola e Judicialização, Conflitos Territoriais no Quilombo Serra dos Bastiões. Pode ficar à vontade, Lourdes, você tem 10 minutos. Primeiro, boa tarde. Todos e todas e todos me escutam bem? Sim. Eu vou compartilhar a tela com vocês, só para passar aqui o slide que eu preparei. Mas enquanto eu vou abrindo, o meu nome é Lourdes Vieira, eu sou advogada popular e fiz esse trabalho com a Amanda Azevedo Barreto e Leonardo Pacheco de Lacerda, quando nós trabalhávamos juntos em um escritório de direitos humanos aqui do Ceará. Eu queria pedir desculpas pelo atraso, porque eu estava apresentando um outro trabalho em outro grupo. Deixa eu ver se dá certo aqui o compartilhamento. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, começa. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Tudo certinho. Ótimo. Cortou um pouquinho, mas não tem problema. Nosso trabalho é negação da identidade quilombola e judicialização, conflitos territoriais no Quilombo Serra dos Bastiões. O Quilombo Serra dos Bastiões, ele fica no município de Iracema, aqui no estado do Ceará, e durante todos esses anos, assim, pelo menos desde 2006, há um reconhecimento público da presença quilombola nesse município. Inclusive, com menção no site da prefeitura, em vários documentos oficiais, citação em publicações. E no censo de 2022, né, que teve o censo específico para a população quilombola, 243 pessoas se autodeclararam. Nesse mesmo ano, a Associação Quilombola realizou uma assembleia de autoidentificação e solicitou à Fundação Cultural Palmares a sua certificação. Em 2025, a portaria foi publicada e no município de Iracema começou uma verdadeira revolta, porque aquela comunidade estava sendo certificada e as pessoas passaram a espalhar, principalmente os políticos e os empresários da região, passaram a espalhar que os quilombolas iriam tomar as terras. Os quilombolas iriam tomar as terras dos outros proprietários da região. E aí, as lideranças passaram a ser bem ameaçadas, inclusive uma delas teve gasolina jogada na sua casa, e surgiram as primeiras ações judiciais questionando a identidade quilombola, né, que na nossa visão é um verdadeiro absurdo. Então, nossos objetivos são analisar a judicialização da negação da identidade quilombola na Serra dos Bastiões, distinguir os efeitos jurídicos da certificação e da titulação, e verificar se a suspensão do reconhecimento formal reproduz racismo institucional e restringe justamente a autodeterminação. Então, nós realizamos uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, com levantamento bibliográfico e análise documental e da legislação, tanto constitucional, internacional e infraconstitucional. Então, nós começamos a discussão justamente pela diferença entre certificação e titulação, porque a certificação, ela está ligada com a autodeterminação, a autoidentificação das comunidades, e é um ato meramente declaratório.
enquanto a titulação, essa sim, né, traria mais efeitos jurídicos, inclusive desapropriatórios para a região. Mas o que houve lá na Serra dos Bastiões foi somente o pedido de certificação. Inclusive, as pessoas não tinham a intenção de solicitar o INCRA a titulação, porque já sabia que lá era um território conflituoso e pensavam que poderiam viver ali em harmonia, tendo acesso às políticas públicas destinadas para a população quilombola. E como eu falei anteriormente, né, houve um mandado de segurança anulando a portaria que anulou em sede de liminar a portaria da Fundação Cultural Palmares. E no julgado, assim, não houve nenhuma aliás, o magistrado não seguiu a resolução 598 do CNJ, que é justamente a do julgamento sobre perspectiva racial, e muito menos seguiu a resolução 599, que é justamente que é voltada especificamente para a população quilombola. Então, o que nós observamos da leitura do julgado é, na verdade, reprodução de racismo institucional a partir da negação da identidade e da desinformação. Então, o magistrado que poderia garantir os direitos da população quilombola da região preferiu ser um agente da desinformação, né, e anulou todo o procedimento. Atualmente, a comunidade tem dificuldade de acessar políticas públicas, houve uma ampliação considerável das vulnerabilidades e o reforço da ideia de que a identidade coletiva depende da aprovação de terceiros. Então, nós concluímos que tudo o que aconteceu e acontece no Quilombo Serra dos Bastiões contraria frontalmente a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, haja vista que as identidades não são respeitadas e o autorreconhecimento é totalmente invalidado, principalmente pelo judiciário, que deveria, eu acredito que deveria ter um papel inverso. Então, o que nós observamos como resultados é justamente o fato da judicialização da identidade quilombola. Nós estamos no estado do Ceará, já tivemos 3 procedimentos de titulação paralisados, justamente baseando-se em negação da identidade, né? Em uma das decisões, o magistrado diz que aquele público seria para a reforma agrária e não para a quilombola, negando a relação cultural e territorial que aquele povo tem com o lugar. Em outro caso, também, o magistrado chega a apontar fotos de pessoas com a pele clara, questionando como é que aquela pessoa poderia ser quilombola. Então, há essa negação da autodeterminação, né, em contrariedade à Convenção 69 da OIT, e isso gera cada vez mais ameaças para quilombolas, principalmente lá na Serra dos Bastiões, e culminou todo esse processo com o não acesso às políticas públicas, que aquela população já tinha acesso à educação, à saúde, Oi, Lude, desculpa interromper, que você só tem 1 minuto, tá bom? Tudo Pra bem, encerrar. vou concluir. Aqui nossas referências. Concluindo. É isso, assim, nós concluímos pelo grande absurdo que é esse retrocesso na efetivação dos direitos humanos, que inclusive internacionalmente é proibido, né? Então, muito obrigada. Obrigada a você, Lourdes. Ótimo trabalho.
Agora eu quero chamar a Josimara Assunção Camilo Alves para apresentar o trabalho Práticas Pedagógicas Antirracistas na Educação, uma análise de relatos de experiência na educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais. Pode ficar à vontade, Josimara. Oi, boa tarde, vocês me escutam? Sim. Sim. Boa tarde. O nosso trabalho, Práticas Pedagógicas Antirracistas na Educação, uma análise dos resultados de experiência na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse trabalho foi escrito por mim, Josimara Assunção Camilo Alves, e a professora Janine Cristina dos Santos. Está aqui no cantinho. Nós partimos da ideia, né, daquela frase da Angela Davis, né, não basta não ser racista, mas necessariamente precisamos ser antirracistas, parafraseando, claro. Então, nós olhamos para práticas pedagógicas que se relacionam com práticas antirracistas. Então, o nosso trabalho, a priori, né, olhou para essas práticas pensando, objetivando, analisar produções acadêmicas a respeito de práticas antirracistas baseadas nas leis 10.639 de 2003 e na lei 11.645 de 2001. Então, o nosso trabalho é metodologicamente alinhado a status da arte. Então, nós analisamos, a partir dos periódicos da CAPES, trabalhos relacionados e que traziam a educação antirracista enquanto prática pedagógica. Nós selecionamos para essa apresentação o recorte pensando na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui nós entendemos práticas antirracistas enquanto meio de resistência e uma forma de rever conceitos da visão dominante, né? Então, aqui é uma prática que pensa para além do que está no olhar do dominado e outras formas de ser e de estar no mundo, como essas práticas podem levar essa resistência pensando na luta antirracista. Aqui, nós olhamos para, conseguimos encontrar no período de 2015 a 2025, cerca de 64 trabalhos pensando em práticas antirracistas. Mas aí, no recorte que nós estamos pensando da educação infantil e anos iniciais, nós conseguimos apenas 7 trabalhos. Claro que a partir de alguns filtros e alguns recortes, né? A gente pensou explicitamente, especificamente, em trabalhos que relatam práticas de antirracistas dentro da escola. Então, nós conseguimos apenas 7 trabalhos a partir deste recorte. Lembrando que nosso, metodologicamente, é um estudo qualitativo / quantitativo, olhando para essas práticas, para esses relatos de experiência enquanto status da arte. Nós também realizamos uma pesquisa bibliográfica para entender o que são práticas pedagógicas e como isso pode ser atrelado a práticas antirracistas na escola. Então, nós conseguimos esses 7 trabalhos, que eles partem de relatos que são vivências isoladas. Então, a maior parte desses relatos são vivências isoladas, pesquisas de professores relatando aquilo que realizou em sala de aula, como a prática de uma professora daqui do estado de São Paulo, no interior do estado de São Carlos, falando de uma roda de conversa e a prática do jongo dentro de sala de aula, que é uma brincadeira da cultura africana, trazida para a escola. E como isso pode mediar, empoderar e conversar com as crianças a respeito do histórico, pensando no antirracismo, mas também pensando em absorver essas leis, a 10.639, que versa sobre os estudos de cultura afro-brasileira e história da África na escola. Então, ela trouxe, por exemplo, essa prática e relatou as experiências e como isso se desenvolveu e qual objetivo foi atingido ou não com crianças de 6 e 7 anos. Então, a exemplo dessa prática, nós encontramos práticas isoladas dentro de um perfil de rede de ensino que não valoriza ou que não sabe produzir
práticas antirracistas, né? Quanto à não produção de práticas antirracistas, nós também encontramos um relato de experiência de professores da rede de Amapá que ainda utilizavam no ano de 2022 para comemoração, enquanto comemoração e não discussão do 20 de maio, fazer blackface em crianças de 5 anos de idade na educação infantil. Então, para esses professores, pensando no relato que nós encontramos, essa era uma forma de homenagear e de trabalhar a cultura afro-brasileira e a questão da história da África na escola. Então, a gente encontrou muitas, né, 6 dentro dessas 7 artigos que nós encontramos práticas isoladas, pensando nesse antirracismo, práticas específicas de professores, não uma rede que comunga dessa ideia, e práticas que levam a uma percepção errônea do que seria a prática antirracista e a discussão das relações étnico-raciais dentro da escola. Então, a percepção desses professores no blackface em crianças pequenas era que eles estavam levando isso, essa discussão, de maneira empoderada para crianças de 5 anos e a comunidade escolar. Então, dentro dessas práticas que nós encontramos, chegamos à conclusão que existem, sim, práticas muito potentes, lembrando que são práticas isoladas, relato de práticas isoladas, com trabalho para elaborar e pensar a educação antirracista, há possibilidade de perceber quanto isso foi significativo para essa comunidade, para as crianças envolvidas, mas também nós temos essa visão enviesada e errônea, partindo dessa pouca instrumentalização dos professores a respeito das leis e de práticas antirracistas. Então, os professores não estão instrumentalizados, eles não têm embasamento nem letramento racial. Então, o que acaba respaldando em práticas que são erroneamente ou pouco significativas para as crianças envolvidas e, consequentemente, para a comunidade escolar que estão inseridas. A nossa pesquisa partiu de textos da Sueli Carneiro, da Nilma Lino Gomes, para pensar, além de outros, autores, para pensar essa questão de gênero e, especificamente, das relações étnico-raciais dentro da escola, a partir de práticas antirracistas. De maneira geral, esse foi o recorte do nosso trabalho para apresentar aqui no evento. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Josimara, Janine. Um ótimo trabalho, muito lindo mesmo. Queria só confirmar se a Karina dos Santos Magalhães ou o José Roberto Magalhães estão aí para apresentar um trabalho. Acho que não, né? Então, a gente pode abrir para reflexão. Mas antes eu gostaria de parabenizar todas as apresentações. São trabalhos muito ricos, muito impactantes. Gostei muito, muito mesmo. E aí, abrir agora para a gente conversar um pouco mais sobre. Quem quiser falar um pouquinho mais, se aprofundar, a gente adoraria ouvir. E aí eu queria começar puxando uma pergunta, se a Bruna ainda estiver aí. Acho que a Bruna caiu, né? Tava com probleminha de internet. Mas, então, para o João, eu fiquei pensando sobre o ensino à distância, né? E eu venho, inclusive eu estou aqui agora, do interior, uma cidade bem pequena do Rio de Janeiro, chamada Sumidouro. E eu sou a primeira pessoa da minha família a estar no ensino superior. Os meus avós não frequentaram escola, os meus pais, a minha mãe, né, terminou o ensino médio pelo EAD depois de um tempo. Ela tinha parado, então ela voltou pelo EAD e ela conseguiu terminar. E o meu pai concluiu somente o ensino fundamental. Mas agora, depois que eu entrei no ensino fundamental, uma tia minha está fazendo faculdade pelo EAD. E aí esse projeto, essa pesquisa me tocou muito, porque
eu sei que para quem precisa, o EAD é sensacional mesmo, muda vidas, né? Porque no interior, principalmente aqui onde eu moro, a gente não tem muito meio de transporte. Então, para ir para uma escola, eu mesmo usava transporte rural, então era Kombi, era van, era ônibus, mas para a universidade não tem isso. Então eu consegui para a universidade presencial na UF, porque eu me mudei para Niterói, eu tive essa oportunidade, tive esse privilégio, mas muitos outros não têm, né? E a Universidade EAD tem proporcionado essa oportunidade para as pessoas, né? Então, foi uma coisa que me tocou muito na sua pesquisa. E eu queria saber um pouquinho mais se você, na sua pesquisa, fez algum recorte de questão social, né, que eu sei que você está falando, né, focado mesmo na questão, né, de sujeitos historicamente excluídos, né, mas eu queria saber se teve algum recorte ou se é mais amplo mesmo. Então, se diz recorte social no caso de pegar exemplos práticos de pesquisa ou recorte de área temática? Eu fiquei pensando mais em questão de raça, gênero, de população da periferia, rural, nesse sentido Sim. mesmo. Então, nesse artigo específico, eu não fiz esse recorte, mas tem um que eu falo sobre a construção da identidade discente nas licenciaturas semipresenciais, onde eu trago dados que mostram a mudança do perfil universitário justamente de acordo com cada modalidade. Inclusive, tem uma apresentação que é do Carlos Bukovics, que foi reitor da UFRJ há um tempo atrás, onde ele traz uma pesquisa que foi feita sobre o perfil dos estudantes dentro de cada modalidade. E aí foi notório que dentro da presencial tinha muito mais estudantes, mais do que a metade que tinham um aporte financeiro e familiar muito mais acima da média, que dentro da modalidade EAD, que dentro do decreto de 2.456 do ano passado, ele se distinguiu entre modalidade de educação à distância e modalidade semipresencial. Hoje já há essa diferença, mas até o ano passado a LDB reconhecia apenas duas modalidades, dentro, claro, da forma de transmissão, porque ainda existe educação de campo, educação quilombola, essas questões assim. Então, dentro do recorte, houve sim, não nesse artigo, mas em outro artigo que eu trabalhei, onde foi falado sobre a construção da identidade discente, claro, oriundo das raízes, da quantidade de alunos que estão dentro de cada modalidade e das suas características. Então, por exemplo, dentro dessa pesquisa que eu citei, foi tratado de um recorte de uma moça, de uma mulher, onde ela fez educação à distância, fez uma faculdade pela educação à distância, porque ela engravidou e a faculdade presencial simplesmente não abriu nenhuma brecha para ela. E aí ela ficou assim, cara, então, se eu sou mulher, eu engravido, não posso estudar, sabe? Foi isso que ela sentiu. E a educação à distância vem e fala assim, não, olha só, você tem aqui as provas, você vem, a gente tenta arrumar um jeito de flexibilizar para você, você está num processo de gestação, você pode, às vezes, né, não ter se planejado para isso, e isso não pode ser o impeditivo de você estudar, sabe? Então, houve sim esse recorte dessas características. Há uma pesquisa também que mostra que a maioria dos estudantes da modalidade de educação à distância e semipresencial, eles são de classes mais baixas, tem uma questão também da coloração. O presencial tem uma presença branca muito mais forte. Então, assim,
Dentro desse recorte que você perguntou, a gente vê exatamente isso. Assim, é o presencial branco elitizado, em sua maioria, e as outras modalidades que vão surgindo como uma única possibilidade concreta, os sujeitos historicamente marginalizados. E aí entra o pobre, entra o trabalhador da escala 6 por 1, entra toda essa questão que a gente vem falando nos dias odiernos e que a gente vem debatendo, né? Acho que respondi a sua pergunta, né? Não sei. Sim, sim. Eu respondi. Obrigada. Nada. É porque é isso, né? Em grande parte, né? Quem mais precisa trabalhar são justamente os sujeitos que são excluídos, né? Que são historicamente excluídos. E a educação presencial não permite, não tem uma flexibilização com relação ao trabalho, né? Então, acaba sendo o que sobra, né? Mas é o que você falou, né? Muita gente tem preconceito com a educação à distância, né? Mas é necessário ver a importância dela, sim. Então, seu trabalho é muito importante, muito legal. Muito obrigada, João. Eu tô falando muito, gente, mas vocês podem puxar perguntas, vocês podem levantar a mão, colocar no comentário quem às vezes não quiser falar, podem ficar à vontade. Bom, já que ninguém quer falar, eu vou continuar falando. É, sobre o trabalho da Lourdes, com relação, né, à identidade quilombola, né, e a judicialização, é, eu fiquei pensando de como se encaixa muito nos conceitos, né, tanto de necropolítica como do epistemicídio, né, fiquei pensando nisso, porque há uma negação constante da identidade, né? E aí, quando se nega a identidade, se nega toda a história, se nega toda a cultura, a vida de cada um desses moradores, né? Então, se reivindicando, se auto-identificando. E, né, também a questão da necropolítica, né? Que você falou e trouxe relatos, né? De como a gente pode ter a impressão de que a justiça não está funcionando, porque estão negando isso. Mas o que eu fiquei pensando, né, com relação à necropolítica, é de que a justiça está sim funcionando, né? Só que ela não foi feita para funcionar para essas pessoas, né? Ela não foi feita para funcionar para o quilombola. Então, ela funciona e ela funciona justamente para permitir quem vai viver ou não, né? Então, eu fiquei pensando nisso. E é isso mesmo, Luiz, assim, né? A gente sabe que o judiciário, ele tá dentro do facto, né? Assim, ele é bem posicionado, ele é elitizado, ele é branco. Então, as decisões, na verdade, né? A gente espera porque tem outra ideia de judiciário, mas na prática, as decisões vêm confirmando o que nós temos lá, né? Assim, são pessoas ligadas ao agronegócio, são contra quilombolas, contra indígenas. E as decisões vêm muito nesse sentido, né? Nesse trabalho, nós analisamos o Quilombo Serra dos Bastiões, né? Mas futuramente pretendemos estudar mais aprofundadamente outros quilombos aqui do Ceará que passam também por essa mesma realidade. E é uma política de morte mesmo, porque a partir do momento que você nega a existência de um povo que está no seu território, né, desde que todos que estão lá se entendem, né, assim, se reconhecem, então, você negar a vida daquele povo, né? Então, é um cenário bem triste, né? E que reflete o racismo que a gente vem enfrentando cotidianamente no Brasil. É uma situação bem delicada.
E é uma luta constante, né? É uma história também que vai se repetindo. Então, disputa de terra com indígena, com quilombola, com a questão de garimpo. Então, vai se repetindo, né? Então, é uma luta constante mesmo, né? Mas parabéns pela sua pesquisa, muito linda. Obrigada. E fazendo essa nova pesquisa no Novo Quilombo, você tem que trazer de volta aqui pra gente, trazer mais as novas considerações que a gente vai amar ouvir. Pode deixar. E a pesquisa da Josimara e da Janine, né? Nossa, muito legal mesmo. É, Eu, inclusive, fiquei pensando em uma professora minha de matemática do ensino médio que ela é sempre muito engajada nessa questão, né, de práticas pedagógicas antirracistas e ela iria amar a pesquisa de vocês. Assim que esse GT sair no YouTube, eu vou mandar para ela, que ela vai adorar. É, e aí eu fiquei pensando se vocês podem compartilhar com a gente, que eu fiquei curiosa, alguma dessas práticas antirracistas que vocês encontraram, né, desses relatos, né, que são legais, né, que vocês compartilharam um relato, né, que é, assim, pavoroso, né, da questão da blackface em crianças, né, mas seria legal se vocês pudessem compartilhar também os atos antirracistas de fato, né. Então, sim, né, a gente encontrou essas práticas, são práticas bem localizadas, são práticas que são isoladas, mas, por exemplo, essa que eu mencionei, da roda do Djongo, essa professora do primeiro ano do ensino fundamental, do interior de São Paulo, ela fez rodas de conversa com as crianças, conversando, pensando, atrelando o currículo, né, que versa sobre dança, música de memória, e essas práticas para ajudar no processo de alfabetização. Então, ela trouxe essa musicalidade africana, essa musicalidade de outras culturas também, mas o relato foi sobre essa roda, pensando nesse processo de auxílio na alfabetização. Então, as crianças conheceram as músicas, aprenderam a dançar, e ela trouxe também um mestre do Djongo para conversar com eles. Então, pensando no relato dessa questão da oralidade e da ancestralidade. Então, para empoderar essas crianças para entender, olha, tem uma história e tem uma cultura diferente dessa cultura branca que nós nos deparamos o tempo todo, mesmo nos livros didáticos. Então, ela trouxe essa pessoa para conversar, para entender a cultura por detrás, por que essa dança e essa musicalidade, e para bater os tambores, para ritmar para as crianças. Então, elas tiveram essa vivência prática de entender a cultura a partir do relato de uma pessoa que vivencia o Djongo, que traz isso dentro da cultura própria, porque é uma pessoa de terreiro, uma pessoa que tem essa vivência negra, de negritude dentro do país. Então, as crianças conversaram sobre essa cultura, vivenciaram essa cultura e aprenderam as danças e as músicas dentro do Djongo, que é essa dança que é ritmada, que tem a ver com a cultura negra. Então, as crianças partiram dessas vivências, aprendendo as músicas e as danças e levando isso para o currículo de forma articulada. Então, foi uma coisa que me tocou bastante, porque é uma prática bastante significativa. Nossa, muito lindo, muito legal. Imagino para as crianças como deve ter sido legal, né? Ter o envolvimento do corpo ali, né? É uma arte prática. Com certeza marcou elas, deve ser muito lindo mesmo. Bom, minhas perguntas já acabaram. Eu fiquei muito feliz com todos os trabalhos. E eu gostaria de ouvir de vocês, se tem algo que vocês queiram falar sobre o trabalho de vocês, sobre o trabalho de seus colegas, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Ana, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a gravação. Vocês vão colocar no canal lá do YouTube? Sim, a gente só não tem um prazo estipulado ainda, mas dentro de 3 meses vai estar lá. E aí vai estar todas as gravações, todos os dias disponível no nosso canal. Tá ótimo, obrigado. Uhum. Bom,
Aí, se não tiver mais nada, só para lembrar que, antes de finalizar, para a gente bater um print da tela, e é importante que todos estejam com a câmera ligada, tá bom? Aí, quando for na hora, Ana, você diz que eu bato o print aqui. Não, se ninguém tiver mais nada para falar, se não quiser compartilhar mais nada, a gente poderia ir finalizando. Uma pena, que eu acho que a gente teria um tempinho legal ainda, daria para conversar mais, mas eu entendo também, se ninguém quiser falar mais nada, tá tudo bem. E aí, como a Valéria disse, quem quiser participar, né, do nosso print, da nossa foto, pode ficar à vontade para abrir a câmera. Se não se sentir confortável, tudo bem também, pode ficar à vontade. E aí a gente tira um printzinho agora. Pode ser? Então, vou fazer aqui o print, tá bom? Já, pessoal, deu certo. Obrigada. Então, eu queria agradecer a todo mundo pela presença, pelos trabalhos. Muito obrigada mesmo pela participação. É muito bom conhecer vocês, conhecer gente de tanto lugar diferente, com tantos trabalhos legais, ideias novas. Fico muito feliz mesmo. Obrigada, Valéria, pela parceria, por estar monitorando nossa sala. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. A gente sempre tem alguma coisa legal por lá, algum evento, algum curso. Vamos estar publicando um livro, anais também. Então, fiquem de olho, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau, gente. Foi um prazer. Até mais. Até. Então, eu vou parar a gravação aqui, tá bom, Ana Luísa? Tudo bem.